Imagine só se cada dia da sua vida realmente tivesse gosto, se você não deixasse o tempo escorrer entre os dedos como areia fina. Já pensou em como seria acordar e perceber que não está mais vivendo no piloto automático? A maioria das pessoas nem nota o quanto se perde em distrações, em conversas vazias, tentando agradar quem nem repara, se preocupando com coisa que está fora do alcance. Parece normal, quase um costume, mas essa é uma das formas mais discretas de desperdiçar a própria existência. E olha, os estoicos já tinham sacado isso muito antes da gente nascer. Enquanto tanta gente corre atrás de aparência, fama e aprovação, os estoicos focavam no que era realmente essencial. Eles mesmos. Não era egoísmo, não. Era clareza. Quem não cuida de si, acaba se perdendo nos outros. Agora pensa comigo. E se você conseguisse reencontrar o rumo, segurar a rédea da própria história? Parar de entregar energia para o que não soma nada? É aquela sensação de recuperar o volante depois de muito tempo de carona. Se você pegar essas ideias e colocar para rodar na vida, vai perceber que os dias param de escapar. Não porque o mundo ficou devagar, mas porque você aprendeu a agir com intenção, escolhendo cada passo. Antes de seguir, já vou te dar uma dica que muda tudo. Vai lá nos comentários e escreve "Hoje foco em mim". Parece pequeno, mas é o começo de uma mudança gigante. Com esse compromisso, você já começa a voltar para si mesmo, resgatando aquela força que ficou escondida atrás das expectativas dos outros. Sabe o que é curioso? Muita gente passa a vida inteira buscando aplauso, esperando alguém validar o que faz, querendo encaixar em todo canto. A verdade é que, toda vez que você se molda só para agradar, vai cedendo pequenos pedaços do que é de verdade. No começo, parece bobeira, só um jeitinho para não criar conflito, mas se repete tanto que vira rotina, um modo de sobreviver onde o medo de não ser aceito dita todas as regras do jogo. O que adianta então ser querido por aquilo que você nem é de verdade? De que serve juntar a aprovação dos outros se falta coragem de se aprovar? Os estoicos, firmes como uma rocha diante do vento, sempre falaram que o verdadeiro poder é a autonomia de dentro para fora. Não é sobre ser teimoso, mas sim não virar refém do olhar alheio, porque quando sua paz depende do aplauso, você perde a única liberdade que importa: ser você. O valor que você tem não está nas palmas, nas críticas ou nos elogios, está no simples fato de existir, de pensar, de poder escolher o próximo passo. Marco Aurélio, com aquele jeito sereno, dizia que a tranquilidade mora em ignorar o que foge do seu controle. A aprovação dos outros é como o vento, muda de direção e nunca para. Você pode agir certo e ser mal interpretado, pode ser generoso e ser criticado, pode acertar e mesmo assim não agradar. Então, por que gastar vida tentando alcançar um fim que nunca chega? Essa é uma corrida que só cansa e nunca tem linha de chegada. Sempre vão existir vozes que dizem que você não basta. Sempre vai ter crítica, gente apontando o dedo. Essas vozes não são sua consciência, são só o barulho do mundo lá fora. E quanto mais você escuta esse ruído, menos consegue ouvir sua própria essência, aquela voz baixa, quase sussurrando, que sabe o que faz sentido de verdade. Não espere autorização para viver. Quem espera fica parado. Quem aguarda reconhecimento congela o próprio passo. Epicteto ensinava que agir com virtude é mais importante do que impressionar plateia. O que importa é estar alinhado com seus valores, não com as expectativas alheias. Quando você percebe que só age esperando o reconhecimento de fora, a alma começa a ficar frágil, igual uma folha ao vento. É engraçado porque aquilo que hoje é motivo de orgulho, amanhã pode virar motivo de cobrança, de dúvida. O que hoje valida sua existência, depois pode virar corrente. Por isso, é bem melhor construir uma base sólida de dentro para fora, saber quem é mesmo quando ninguém está olhando ou aplaudindo. Buscar aceitação enfraquece, porque faz você depender do que não controla. E tudo que foge do nosso controle pode ser usado contra a gente. Se sua alegria depende de aplauso, como você reage diante das vaias? Se sua confiança é alimentada por elogios, o que sobra quando aparece a crítica?
O estoicismo não pede para a gente virar pedra, sem emoção, mas sim cultivar força por dentro, aquela que não balança toda vez que alguém opina. O segredo não é ignorar os outros, mas também não virar refém da opinião alheia. Dá para escutar, refletir e até mudar, mas sem deixar que a busca por aceitação vire o eixo da sua vida. Aceitar a si mesmo é um respiro de liberdade. É aquela hora em que você entende que não precisa ser perfeito para merecer respeito, que não deve ficar mendigando carinho por aí. A dignidade começa quando a gente se olha no espelho e diz: esse sou eu, com defeitos e sonhos, mas com vontade de melhorar. Não é desculpa para ficar parado, é ponto de partida para crescer. Quando você se aceita, o medo da rejeição diminui, porque já não está mais tentando agradar a todo custo. É libertador quando a gente entende que não precisa de permissão do mundo para se valorizar. Sêneca dizia que a aprovação mais valiosa é aquela que se constrói no silêncio da própria consciência, não no barulho dos aplausos ou nas frases feitas da multidão. O estoico vive dessa aceitação discreta, firme, priorizando a verdade, ao invés da aparência, preferindo coerência à popularidade, dignidade mesmo quando está sozinho. É assim que nasce o respeito próprio, de dentro, no silêncio, na decisão de parar de agradar os outros e começar a respeitar a si mesmo. Com o tempo, todo esse barulho de fora vai virando só ruído, igual chiado de rádio antigo que a gente aprende a ignorar. O que fica mesmo é o essencial, sua voz, seu caminho, sua verdade. E isso não se conquista de uma hora para outra. É treino. Lição 2. Eliminar distrações que não acrescentam nada na sua vida. O mundo está lotado de estímulos feitos só para roubar sua atenção, não para te fazer crescer. Cada vez que você desbloqueia o celular sem motivo, cada deslize de dedo só por hábito, vai entregando pedacinhos do seu tempo, da sua mente, da sua vida, e a gente acha que não faz mal, mas cada interrupção é um furinho na represa. Aos poucos, o que era só uma escapadinha vira rotina. E quando percebe, a existência está meio esparramada, vazia, fragmentada. Os estoicos já avisavam. Atenção é o maior tesouro que a gente tem. Desperdiçar isso é tipo um crime contra si mesmo. Onde está sua atenção, está sua vida. As redes sociais não roubam só minutos, roubam a paz de dentro. Cada notificação arranca você do presente, joga sua cabeça num mar de comparação, de ansiedade, de expectativa boba. E sabe o que é pior? Não é só o tempo perdido, é a presença que foi embora. Você até está numa conversa, mas está viajando em outro universo. Está num projeto importante, mas pega o telefone sem nem perceber, e cada deslize desses vai drenando a sua capacidade de se concentrar de verdade. Marco Aurélio, lá atrás, já se perguntava quantas vezes no dia a gente se distrai com o que não importa, só para evitar encarar o que realmente faz diferença. O problema não é a distração em si, mas o tanto que ela foi crescendo até virar uma epidemia moderna. Proteger seu foco hoje é um ato quase revolucionário. Nem todo estímulo merece o seu olhar, nem toda mensagem precisa de resposta imediata, nem todo conteúdo serve para você. Se você não aprender a dizer não, o mundo diz sim por você, e não costuma escolher o melhor caminho, não. O barulho lá fora sempre vai tentar puxar sua atenção para o que é urgente, mas raramente o urgente é realmente importante. Epicteto já ensinava. Liberdade mesmo é poder dizer não ao desnecessário, ao que te afasta de si, ao que grita por sua atenção e não te devolve nada de útil. Toda vez que você escolhe não responder, que ignora o trivial, é como se estivesse treinando um músculo invisível. É a mente lembrando quem manda, mostrando que sua atenção não está à venda. Sabe aquele tédio que incomoda, aquele silêncio que parece vazio? No fundo, ele é um terreno fértil para as ideias novas, um berço secreto para a criatividade. Mas quase ninguém aguenta ficar parado. Ao primeiro sinal de vazio, já corre para o barulho, para as imagens, para qualquer coisa que afaste o desconforto. Os estoicos valorizavam a contemplação, porque só quem se permite parar consegue se enxergar com nitidez. Fugir do tédio é fugir de si mesmo,
perder o contato com o que é mais importante. Permitir-se ficar um pouco entediado é dar descanso à mente, é deixar ela respirar, organizar a bagunça interna. O foco nasce dos limites que você impõe, não da força bruta ou do esforço desesperado. Construir uma vida focada não é questão de sorte, nem de dom. É decisão diária. É desligar o celular para trabalhar, silenciar notificações, escolher os momentos de checar mensagens. São atitudes simples, quase bobas, mas que vão devolvendo para você o controle sobre sua rotina. Quando você escolhe o que merece sua atenção, está treinando para viver com intenção, não no modo automático. A vida que você quer só nasce quando você aprende a fechar portas, dizer alguns não, e principalmente um grande sim para si mesmo. Os estoicos não falavam de produtividade como moda. Falavam de autodisciplina. Ser dono da própria direção. Eliminar distrações é como varrer a casa. Cada momento entregue ao acaso não volta mais. Não se trata de fazer 1000 coisas, mas de estar realmente presente onde se está. Defenda sua atenção como quem defende a própria paz. Olhe ao redor. O que no seu ambiente rouba sua clareza? Comece a tirar aos poucos aquilo que só ocupa espaço e não acrescenta. Nossa mente não foi feita para ficar pulando de estímulo em estímulo, mas para se aprofundar, mergulhar onde há transformação real. Agora olha só. O tempo é um recurso sagrado, não porque é raro, mas porque é impossível de recuperar. Cada minuto perdido com distração, cada hora entregue ao que não soma nada, simplesmente se apaga para sempre. Enquanto isso, a vida avança calada, sem pressa, mas também sem volta. Tem gente que acredita que pode deixar para amanhã, que o essencial pode esperar, que um dia vai sobrar tempo. Mas essa ilusão é uma armadilha invisível. Adormece quem sonha com o futuro, mas não age no presente. Os estoicos sabiam, a ideia de que sempre haverá outro dia é um dos maiores enganos. Ela faz a gente relaxar quando deveria correr. Faz. E esperar o momento perfeito que nunca chega. O tempo é seu bem mais precioso, seu maior tesouro. E proteger isso é sua responsabilidade. Cada minuto que se vai é como uma gota d'água. Não volta, não dá para reter, não tem refil. E mesmo assim, a gente esquece todo santo dia, perde horas em conversa vazia, repete rotina que não leva a lugar nenhum, se deixa levar como folha na enxurrada. Tem uma mania estranha que a gente cultiva, quase sem perceber. Viver como se o tempo fosse dinheiro esquecido na gaveta, esperando a hora certa de usar. Só que a diferença é que o tempo some, não guarda troco, não faz saldo, não aceita devolução. A gente vive empilhando compromissos, adiando sonhos, fingindo que vai dar tempo de tudo. E nessa, a vida vai passando, meio no escuro, meio no improviso, igual carro sem farol na madrugada. Marco Aurélio sempre repetia: age como se cada dia fosse o último, não para correr igual maluco, mas para escolher melhor, para dar sentido ao que faz. Afinal, qual o sentido de gastar energia com o que não constrói nada, com o que só pesa, com o que não tem gosto de verdade? A direção é o que importa. Não é fazer muito, é fazer o certo, o que soma, o que aproxima do que você quer ser. Cada ação é como um investimento. Tem coisa que parece neutra, mas ou aproxima ou afasta. Não tem meio termo. Até o descanso, se consciente, alimenta o crescimento. Mas se for só fuga, só desvio, aí vira perda, evapora feito fumaça. Pergunta para si mesmo, sem enrolação: o que eu estou fazendo agora faz sentido? Me fortalece? Me respeita? Me constrói? Se a resposta for não, é porque talvez você esteja trocando a vida por ilusão, por vento, por nada. Epicteto batia na tecla. Viver de olhos fechados é caminhar para o abismo devagar, tropeçando em distração, repetindo velhos erros. O problema não aparece de cara, mas vai se empilhando e um dia a conta chega. Quando olha para trás, percebe que não foi um grande desastre, mas uma coleção de pequenos vazamentos de tempo e energia, dia após dia. Aí entende. Não foi falta de talento nem azar.
Foi falta de atenção com o que realmente importa. Dizer não ao que não soma é muitas vezes um sinal de respeito consigo. Nem tudo cabe na sua vida. Fechar portas não é perder, é abrir espaço para o que importa de verdade. Tem quem confunde ser bom com ser sempre disponível. Acaba doando tempo para tudo quanto é pedido, carregando peso que não é seu. Mas tempo não é moeda para agradar ninguém. É ferramenta para construir o que só você pode. Sêneca já dizia: a gente guarda o dinheiro como ouro, mas esbanja tempo como se fosse areia. Da próxima vez que sentir culpa por se priorizar, lembra disso. Cuidar do seu tempo não é egoísmo, é clareza, é lucidez. Organiza seu dia como se fosse o último, não para viver no drama, mas porque de verdade pode ser. Se o fim estivesse logo ali, o que você mudaria? Para quem ligaria? O que deixaria de engolir calado? O que começaria a construir mesmo sem ninguém apoiar? Não é questão de medo, mas de acordar para a realidade. Viver sabendo que tudo é finito não deixa a vida mais pesada, só mais real. Cada dia é como uma página em branco, e a caneta está na sua mão. Você vai rabiscar mais do mesmo, ou vai finalmente escrever algo que faça sentido, que te aproxime da vida que sonha. O segredo não é controlar o tempo, é alinhar cada passo ao seu propósito, sair do modo automático, agir com coragem, intenção, verdade. Ninguém vai viver sua vida no seu lugar. Não adianta terceirizar, empurrar com a barriga, esperar o empurrão do destino. A responsabilidade é toda sua. E começa agora. Olha para o que te rodeia, revisa o que faz sentido, o que já venceu, o que só ocupa espaço. Limpa os compromissos vazios, tira a conversa que não soma, elimina a distração disfarçada de passatempo. Enche os dias de coisas que constroem, mesmo que pareça pequeno. O pequeno, com o tempo, vira grande, e o grande, quando não faz sentido, vira peso morto. Os estoicos sempre diziam: invista no que te fortalece. O tempo usado para crescer nunca é tempo perdido. Num mundo onde todo mundo quer opinar sobre tudo, onde o barulho substituiu a profundidade, decidir focar em si é quase um ato de resistência. Não estou falando só de curso, de produtividade, mas de compromisso diário com seu próprio desenvolvimento. É amar-se na prática, escolher o que te leva para frente, abandonar o que é só superfície. Toda ação que te eleva, todo passo que aproxima da sua melhor versão, é forma de carinho com você mesmo. Os estoicos não gastavam energia para impressionar plateia, buscavam a excelência interior, porque sabiam que a riqueza verdadeira mora no ser, não no ter. É igual semente, só dá fruto se o solo for bom, e esse solo é o que você cultiva, dia a dia, nas pequenas escolhas. Trocar a crítica fácil pelo hábito de aprender, abrir espaço para leitura, ouvir outras histórias, desafiar as próprias certezas. Tudo isso vira material de construção para uma mentalidade forte. Criticar é automático, exige quase nada de esforço. Agora, crescer exige presença, humildade para reconhecer que não sabe tudo, disposição para abrir mão de velhos hábitos. Marco Aurélio mesmo, no meio das batalhas e do peso do império, fazia das leituras diárias um ritual sagrado. Ele entendia que, para governar o mundo lá fora, precisava, antes de tudo, governar o próprio mundo interior. Toda vez que você escolhe aprender ao invés de julgar, o universo se amplia. Você sai daquele círculo apertado de opinião fixa e começa a enxergar além. Fortalece não só o raciocínio, mas a própria emoção. Quem compreende mais, julga menos, reage menos, escuta mais. Isso não diminui o valor das ideias, só aumenta a capacidade de entender a complexidade da vida, de perceber que ninguém é dono da verdade. Vivemos num tempo em que todo mundo tem algo para dizer, mas quase ninguém tem algo para somar. Falar virou esporte, ouvir virou raridade. E nessa onda construir na superfície é fácil, mas não resiste ao tempo. Os estoicos preferiam o silêncio que ensina a fala que só quer aparecer. Epicteto lembrava: o sábio não exibe o que sabe, só pergunta para si: o que mais posso aprender hoje?
A diferença entre quem cresce e quem fica parado está aí. Humildade para reconhecer o próprio caminho. Coragem para continuar evoluindo, mesmo quando ninguém aplaude. Outro ponto essencial é com quem você anda. Não adianta querer ser forte e continuar cercado de conversa fiada, de reclamação, de crítica que só puxa para baixo. As pessoas ao redor, as ideias que circulam, tudo isso te molda mais do que parece. Quem convive com negatividade acaba ficando negativo também. Quem só ouve lamento logo se pega reclamando. Por outro lado, quando você se cerca de gente que inspira, desafia, apoia, a energia muda, a vontade cresce. Cícero falava do valor da amizade virtuosa, aquela que não só acompanha nos bons momentos, mas impulsiona a ser melhor. Não precisa de multidão. Precisa de poucos que te levantam, que lembram quem você é nos dias de dúvida, que estendem a mão quando você ameaça cair na armadilha do fácil. A qualidade dos seus vínculos é investimento direto na saúde emocional. Talvez não dê frutos hoje, talvez não renda aplauso, mas a colheita aparece na forma de calma quando o mundo desaba, clareza no meio da bagunça, força quando tudo parece ruir. Isso não se improvisa, não surge de um dia para o outro. É treino, escolha, insistência. O erro não é tropeçar, é ficar esperando que tudo mude sem mexer nada dentro de si. Invista tempo em se conhecer, se disciplinar, crescer, em silêncio, sem pressa, sem estardalhaço. O que você cultiva quieto, mais tarde aparece quando você mais precisa, quando o barulho do mundo tenta te derrubar. Invista no que fortalece, escolha todo dia um passo novo, um livro, uma conversa que faça sentido, um pensamento que desafie. Não espere o caos para começar a construir chão firme. A mudança real não é feita de grandes viradas da noite pro dia, mas daquele acúmulo invisível de pequenas escolhas que ninguém vê. Não importa o tanto que você sonha ou planeja, se suas ações continuam presas nos velhos hábitos, nos mesmos atalhos de sempre. No fim das contas, a pessoa é definida muito mais pelo que faz automaticamente do que pelo que promete para si mesma de madrugada. E é nesse espaço, entre o que você repete e o que você diz que vai mudar, que mora o seu destino. Os hábitos são trilhas no barro. Quanto mais você passa pelo mesmo lugar, mais funda a marca fica. Mais difícil é sair do caminho antigo. Os estoicos enxergaram isso muito antes de virarem moda no Instagram. Disciplina não vem de fora, é acordo interno, silencioso, com o futuro que você quer construir. O mais traiçoeiro dos hábitos não é o que te derruba de uma vez, mas aquele que se esconde, camuflado no cotidiano, travestido de rotina. Ele vai se repetindo de mansinho, dia após dia, enquanto você pensa, amanhã eu mudo, amanhã eu paro. E quando percebe, já virou parte da mobília. O cérebro adora o conforto, o que é familiar, mesmo quando te faz mal. Por isso, mudar exige sinceridade, coragem de olhar para si e admitir o que não presta, sem enrolar, sem colocar a culpa nos outros. Marco Aurélio escrevia sobre os próprios pensamentos, apontava os próprios erros no papel só para não cair na armadilha de achar que já tinha chegado lá. Encarar de frente o que te enfraquece é mais valioso do que qualquer motivação passageira. O primeiro passo nunca é fazer mais, é parar de fazer o que só te derruba. E isso, claro, exige coragem, porque a zona de conforto tem aquele cheiro bom de casa antiga, só que ali nada cresce, nada muda, tudo fica parado. A vida fácil é uma armadilha confortável. O problema não é só a substância que vicia, mas a preguiça de sair do lugar, de mexer no que já parece acomodado. O pior vício é o da comodidade, do morno, do mais ou menos. Olha só, não dá para confundir prazer momentâneo com progresso. Muita coisa que traz alívio na hora depois cobra um preço alto lá na frente. Horas e horas grudado em tela. Comida, que só conforta na hora, mas depois pesa. Conversa que não tem profundidade e serve só para abafar o silêncio. Se alguma coisa te distrai do que importa, afasta você de quem quer ser, pode saber. Não é recompensa, é armadilha sorrateira. Sêneca avisava que o que vem fácil geralmente vale pouco. O segredo está em colocar ordem nas prioridades, buscar o que traz alegria depois do esforço, não no lugar dele.
Tudo aquilo que você faz hoje sem pensar vira a sua identidade amanhã. Se não escolhe seus hábitos, eles escolhem você. Cada repetição é uma sementinha plantada, e mesmo que o resultado não apareça agora, ele cresce, para o bem ou para o mal. Por isso, não espere milagre. O estoico não conta com inspiração, conta com compromisso. Troque aos poucos cada padrão ruim por um novo, mais alinhado com o que deseja. Não precisa ser gigante, não precisa ser perfeito. Precisa ser verdadeiro, constante. O segredo é romper devagarinho, cortando um elo por vez, mudando pequenas escolhas. Hoje mesmo, escolha algo pequeno para fazer diferente. Se quiser, escreva esse compromisso num papel, anote no celular ou até nos comentários aqui do Estoicismo Racional. Hoje, rompo com o que me afasta da minha melhor versão. Isso é colocar a primeira pedra de um hábito novo, aquele que vai aos poucos mudar sua trajetória. E assim, bloco a bloco, escolha a escolha, você vai perceber. O que parece pouco no início vira muralha lá na frente. O segredo não é pressa, é direção. A cada decisão consciente, você se torna menos refém do passado e mais autor do próprio caminho. Lembre-se, viver é arte feita de detalhes, e os detalhes viram destino. Viver com pressa, esperando um grande sinal do universo para mudar, é como sentar na varanda e esperar a chuva regar o jardim que nunca foi plantado. O tempo não vai parar para te avisar que chegou a hora. É preciso agir, ainda que pareça pouco, ainda que ninguém veja. Os estoicos gostavam de lembrar: viva como se seu tempo fosse finito, porque ele realmente é. Não por drama, mas porque aceitar essa verdade faz tudo ganhar outro sabor. O relógio não volta, as horas não se repetem. Cada adiamento é um convite para a estagnação, e cada pequena ação é um passo a menos na direção do arrependimento. A gente costuma agir como se fosse eterno, adiando o que é importante para um amanhã que, sinceramente, ninguém garante. Sempre tem aquela voz interna dizendo: mais tarde eu resolvo, semana que vem eu começo. Mas o estoicismo ensina que o recurso mais raro é o tempo. Não é o dinheiro, não é a oportunidade, é o minuto que passa e não volta. Marco Aurélio escrevia: haja como se cada gesto fosse o último da sua vida. Não para virar um nó de ansiedade, mas para viver com intenção, com presença. Quando se percebe a finitude, cada conversa conta. Cada projeto ganha valor. Cada silêncio fica mais pesado. Se você parar para pensar, todo mundo gasta muito tempo com bobagem, se enroscando em desculpas, rotinas que não mudam nada, brigas que só desgastam. E o pior, vai se acostumando, vai achando normal. O estoicismo propõe o contrário, propõe lucidez. Viver urgente não é viver correndo, é viver acordado, atento. É parar de perder tempo com o que não soma, é construir algo que tenha valor, mesmo que seja só para você. Cada dia pode ser a despedida, e essa consciência não pesa, liberta. Não dá para continuar levando a vida igual sabendo disso. Tem coisa que não pode mais ser adiada. Pedir perdão, começar o projeto, encerrar um ciclo, falar o que sente, largar um hábito que só drena energia. Não espere motivação. O melhor momento é o agora, porque é o único que existe de verdade. Sêneca alertava: o problema não é a falta de tempo, mas o desperdício dele em distrações e desculpas. Quantas vezes você já sentiu que a semana acabou e nada mudou? Pois é, viver no automático é a receita do arrependimento lá na frente. E se o dia terminasse hoje? O que ficaria faltando? Quem você gostaria de abraçar? O que deixaria de aceitar? O que começaria a fazer? Qual palavra não diria mais? Essas perguntas podem parecer dramáticas, mas são a porta de entrada para uma vida com mais sentido. Não é pessimismo, é sabedoria prática. O presente é o lugar onde a transformação acontece, onde você pode realmente agir. Cada decisão é como tinta fresca colorindo a página do dia. E não tem como apagar, só escolher melhor a próxima cor. A morte, para muitos, é tabu, é medo. Para os estoicos era professora. Epicteto dizia que não devemos temer o fim,
e sim não ter vivido direito. Cada manhã é chance de recomeço. Cada noite é hora de avaliar se foi fiel ao que queria ser. Não existe meta mais nobre do que fechar os olhos e sentir paz, mesmo sem ter feito tudo, mas tendo feito o que era certo para si. Viver com sentido não é colecionar medalhas, é construir uma história que faz sentido para você, mesmo que ninguém entenda. Olhar para trás e perceber que, mesmo sem ter realizado tudo o que imaginava, você foi sincero com quem era, fiel aos próprios valores, já é vitória maior que qualquer aplauso. O presente bem vivido é como uma vela acesa na escuridão. Basta para iluminar o caminho e, ao mesmo tempo, mostrar que não precisa de muito para ser significativo. Não são os grandes feitos que fazem uma vida valer a pena, e sim a soma dos pequenos momentos onde você esteve inteiro, ouviu de verdade, escolheu com intenção. A honra mora no detalhe, no gesto sem testemunha, na palavra dita sem esperar resposta, na gratidão sem pressa. A gente erra feio quando acha que precisa de mais tempo. O que falta, na real, é presença. Se hoje fosse seu último dia, você repetiria tudo igual? Ou teria coragem de mudar alguma coisa? Essa reflexão, longe de ser pesada, é libertadora. Te faz perceber que é possível reescrever a própria história a cada amanhecer. Viver acordado, não no sentido de ansiedade, mas de consciência. Quem desperta para essa urgência descobre que viver não é só estar, é participar, mergulhar, sentir. E não precisa fazer alarde. Basta um gesto, uma decisão, um olhar mais demorado para quem está do seu lado. A vida chama cada um de nós para sair do piloto automático, levantar o olhar, dar tudo de si, não por obrigação, mas porque cada dia é uma oportunidade rara. Não existe manual nem receita pronta. O que existe é a chance de construir uma biografia de verdade, não uma vitrine cheia de conquistas vazias. E nessa caminhada é normal tropeçar, duvidar, errar o caminho. O que diferencia quem avança de quem fica é justamente a disposição de ajustar a rota, de recomeçar quantas vezes for preciso, de não se contentar com o raso. Mudar a vida inteira de uma vez só é ilusão. O segredo está na decisão de dar um passo, qualquer que seja, mas que faça sentido, que honre sua verdade, que marque aquele dia. Quem chega até aqui no vídeo já demonstra esse desejo de mudança, essa vontade de colocar a vida em ordem, de buscar algo mais profundo. Escreva nos comentários: hoje foco em mim. Se sente que esse é o seu momento de virar a página, assumir o controle, parar de esperar a permissão dos outros. Gosto de escrever numa linguagem simples, que todos entendam. Por isso uso muitas suposições e exemplos do dia a dia. No estoicismo racional, a ideia é essa: ajudar você a se enxergar, sair da zona de conforto, construir o respeito próprio tijolo por tijolo. Não importa a velocidade, importa o sentido. Um gesto novo hoje pode ser o que faltava para sua história ganhar cor. Quando o mundo diz para ser mais, junte coragem para ser você mesmo. Afinal, o maior legado é uma vida coerente, construída no silêncio do cotidiano, com coragem de ser imperfeito, mas real. Quem vive assim não precisa de plateia, só precisa de paz. O tempo, como um rio, nunca para, mas sempre te oferece novas águas para navegar. Não desperdice esperando a maré perfeita. Pegue o remo, escolha a direção e siga. Os estoicos mostram que, mesmo quando tudo parece fora do controle, é possível ser dono de si, da própria mente, da própria história. E a cada dia, a cada decisão consciente, você reafirma: não sou refém do passado nem escravo do futuro. Sou responsável pelo presente e é nele que posso mudar tudo. Romper com hábitos antigos não é uma batalha perdida. É só uma jornada que pede paciência e compromisso. A cada escolha, a cada pequeno gesto, você vai percebendo que não precisa mais do velho piloto automático que pode dirigir a própria história com as duas mãos no volante. Não existe receita infalível, só caminhos a serem trilhados, tentativas, quedas e recomeços. O segredo é não se entregar à ideia de que o erro de ontem define o que você pode ser amanhã. A vida gosta de surpreender quem insiste,
Quem planta mesmo quando o tempo parece seco, os hábitos se acumulam, feito folhas caídas no quintal. Se ninguém varre, logo não dá mais para ver o chão. Por isso, observar o próprio dia com honestidade é tão essencial. O que te nutre? O que te consome? O que te aproxima de quem você quer ser? Essas perguntas, feitas no silêncio da rotina, são o começo de toda a transformação. Às vezes, basta mudar uma coisinha de cada vez. Trocar um hábito ruim por outro que te eleva, experimentar um novo olhar sobre uma situação antiga, arriscar um passo fora da linha. O estoicismo ensina que o caráter é forjado justamente nesses detalhes, nessas batalhas pequenas que ninguém aplaude. Não é sobre viver em sacrifício, mas sobre priorizar o que realmente constrói. Comodidade pode parecer conforto, mas às vezes é só o nome bonito da estagnação. É fácil se enganar, achar que o prazer imediato é suficiente. Mas, no fundo, é o compromisso com o que te fortalece que deixa marcas de verdade. Gosto de comparar o processo a uma escada. Cada degrau vencido não é só uma subida, mas também uma despedida do que ficou para trás. Em vez de se cobrar grandes transformações, prefira celebrar pequenas vitórias. Cada novo hábito construído é um tijolo numa parede que protege sua paz. O esforço no começo parece gigante. Com o tempo, vira rotina, depois, identidade. E é aí que o estoicismo faz sentido de verdade, quando o autodomínio deixa de ser teoria e vira prática diária, mesmo com tropeços, mesmo quando ninguém está vendo. O segredo é a constância, é não desistir do que importa só porque o mundo oferece atalhos. Para fortalecer esse novo jeito de ser, escreva. Pode ser num papel, num caderno esquecido, nas notas do celular ou aqui nos comentários do Estoicismo Racional. Um compromisso assumido em voz alta, mesmo que ninguém escute, cria raízes dentro de você. Algo simples, tipo, hoje rompo com o que me diminui. Não precisa ser uma meta enorme, só um passo de verdade. No fundo, cada bloco desse roteiro é uma semente. Cada palavra é convite para transformar intenção em ação, para sair do plano das ideias e colocar o pé no chão. Não tenha medo de recomeçar, de revisar sua rotina, de escolher diferente quando perceber que o caminho antigo não leva mais onde você quer chegar. O mais importante é seguir em frente, devagar, mas sempre. O futuro agradece cada escolha corajosa que você faz agora, mesmo que ninguém perceba. Viver com propósito é um privilégio que não depende do tempo ideal, só da decisão de começar. E começar de novo sempre que for preciso. Viver como se o tempo fosse acabar, mas sem aquele peso do medo, muda até o jeito de olhar o céu de manhã. Os estoicos sempre lembravam que tudo é finito, não para botar medo, mas para dar profundidade aos minutos que a gente tem. Quando você aceita que o tempo passa, e passa mesmo como água que escorre entre os dedos, começa a perceber que adiar não faz sentido. Cada projeto parado, cada conversa empurrada para depois, cada perdão guardado, vira um tipo de poeira que se acumula na alma e um dia pesa. Não existe momento perfeito, existe o agora, com todas as suas imperfeições, pronto para ser aproveitado. Mais curioso é que a maioria das pessoas age como se a vida fosse uma fila. Depois que resolver tudo, aí sim vai viver de verdade. Só que a fila não anda para quem não se move. O medo de errar paralisa, o receio de não ser bom o bastante vira desculpa para ficar parado. E nesse tempo, os dias vão passando, as chances vão embora, e o que fica é só aquela sensação de que faltou coragem de tentar. O estoicismo propõe um olhar diferente. Não tema a morte, tema não ter vivido com presença, tema não ter feito o que era essencial para sua alma. Cada manhã traz o desafio de recomeçar, de ajustar as velas, de perguntar se hoje você está vivendo do jeito que acredita ou só repetindo os mesmos passos por hábito. Não tem meta mais nobre do que deitar a cabeça e pensar: fui quem queria ser hoje? Nem sempre vai ser sim, e tudo bem. O importante é não perder o fio da busca. Uma vida plena não é uma vida sem erros, mas uma vida onde cada erro é lição, cada acerto é celebração, e a soma dos dois
constrói um caminho único. Tem muita gente presa no teatro da vida, vivendo para impressionar, acumulando conquistas, só para mostrar para os outros. O problema é que, no fim, sobra só o vazio das aparências. Quando você lembra da finitude, o supérfluo cai feito folha seca, e sobra o essencial: viver em paz com as próprias escolhas, ser coerente com os próprios valores, cultivar vínculos verdadeiros. Não precisa de vida chamativa, precisa de uma vida real, sincera, daquelas que fazem sentido mesmo no silêncio do quarto. O presente, quando vivido com atenção, honra tudo o que veio antes e prepara o terreno para tudo o que pode vir. Não precisa esperar uma grande virada. Um abraço dado sem pressa, um olhar atento, um obrigado dito de coração, já são suficientes para dar significado ao dia. A maior glória não está nas grandes façanhas, mas na presença plena, no compromisso de não desperdiçar o tempo precioso que se recebe a cada manhã. Isso não se aprende em livro, se constrói no cotidiano entre tropeços e recomeços. Olha para sua história. Se hoje fosse o último capítulo, você se sentiria em paz com o que escreveu até agora? Pode até doer pensar nisso, mas é um convite para mudar, para ajustar o rumo, para ser mais inteiro daqui para frente. O tempo não precisa ser longo, precisa ser vivido. Se cada gesto for feito com intenção, cada escolha ganhar consciência, aí sim a vida vira poesia, vira legado, vira sentido. No fim, viver bem é escolher a cada dia não ser passageiro da própria história, mas autor. Muita gente vive colecionando planos e esperando aquele empurrão mágico para começar, como se um dia fosse acordar diferente, com coragem de sobra e nenhum medo no peito. Mas a verdade é que a força para mudar aparece enquanto a gente age, tropeça, recomeça. Não é preciso virar tudo do avesso, só experimentar um pequeno ajuste por vez, como quem move um móvel na sala para deixar o espaço mais leve. Pequenas mudanças, quando feitas com vontade, abrem caminho para transformações maiores. O estoicismo ensina que não é o tamanho do passo que importa, mas o sentido. Cada avanço conta, mesmo que ninguém perceba. O cotidiano é um palco discreto, onde as decisões mais importantes costumam passar despercebidas. Você já reparou como a vida às vezes soa igual àquele velho relógio de parede, marcando as horas com o mesmo tic-tac, até que um dia você percebe que se passou uma década? Por isso, valorize o agora. Não espere a sorte virar ou uma grande inspiração bater à porta. O hábito de agradecer pelo pouco, de cuidar dos detalhes, de prestar atenção no que parece pequeno, faz toda a diferença no desenho da sua jornada. Cada instante pode ser uma semente, e semente só vira árvore se for plantada. A gente é ensinado a acreditar que precisa sempre buscar o extraordinário, mas o extraordinário mora no simples bem feito. É uma conversa honesta, um silêncio respeitado, um café tomado devagar enquanto o sol entra pela janela. O que constrói uma vida digna de ser lembrada não são as explosões de novidade, mas a firmeza dos gestos cotidianos, a escolha de estar inteiro mesmo nos dias comuns. O estoicismo propõe exatamente isso: trocar a pressa pela presença, a ansiedade por uma atenção tranquila. Gosto de escrever numa linguagem simples que todos entendam. Por isso uso muitas suposições e exemplos do dia a dia. Quando se tem clareza do que vale a pena, fica mais fácil dizer não ao que rouba energia, e sim ao que fortalece. O medo de decepcionar os outros costuma ser só uma nuvem, que se dissipa assim que você diz sua verdade em voz alta. A vida dos outros não é régua para medir sua evolução. O caminho de cada um é feito de tropeços próprios, desafios que só o coração entende. Por isso, não tente encaixar sua história em moldes prontos. A beleza de viver está justamente no inacabado, no processo, na busca constante de alinhar intenção e ação. Com o tempo, o barulho das opiniões alheias vira só um sussurro distante. O que permanece é o seu compromisso consigo mesmo, a paz de saber que não se traiu, não abriu mão do que era fundamental para agradar plateia. O estoicismo não propõe indiferença, propõe força interna, coragem de ser honesto, mesmo quando o mundo parece exigir máscaras.
O respeito próprio cresce no silêncio dos dias bem vividos, longe das manchetes, perto da consciência tranquila. Assim, toda manhã é convite para recomeçar. Não existe fracasso definitivo para quem está disposto a aprender. Cada tropeço é lição, cada decepção pode ser trampolim. A vida, tal qual uma onda, vai e volta. E é esse movimento, essa renovação constante, que garante sentido à existência. No final das contas, ser estoico não é ser imune à dor ou ao erro, mas ser capaz de voltar ao centro, de ajustar o passo, de construir paz, mesmo em meio ao caos. Viver de verdade é entender que cada manhã carrega consigo a chance de virar a página, de reescrever o enredo, de corrigir o que ficou torto ontem. Não precisa de um novo ano, de um aniversário ou de uma grande reviravolta. Basta acordar disposto a fazer diferente, nem que seja um detalhe. O segredo é não se acomodar, não aceitar que o mesmo de sempre vire eternidade. Os estoicos eram mestres nisso, em transformar o ordinário em algo significativo, em buscar propósito no simples ato de respirar, comer, conversar. Tudo pode ser caminho de autoconhecimento, se for vivido com atenção. Às vezes, o que falta não é coragem, mas permissão. Permissão para errar, para mudar de ideia, para recomeçar sem vergonha. Permissão para olhar para trás e, sem rancor, aceitar o que não pode mais ser mudado. Quem se permite recomeçar, ganha leveza. Não carrega o peso do passado, nem se afoga em expectativas para o futuro. Aprende a viver de um jeito mais leve, como quem dança sem ensaio. O medo perde força quando você entende que errar é humano e que a perfeição não é requisito para a felicidade. Olhar a vida por esse ângulo é um exercício diário de humildade. Reconhecer que ninguém tem tudo sob controle, que todo mundo vacila, erra o tom, tropeça no próprio orgulho. O importante é não usar isso como desculpa para ficar parado, mas como ponto de partida para uma nova fase. Cada erro é um convite para reflexão, cada acerto, um incentivo para seguir em frente. O que importa, no fim das contas, é a soma dos dias em que você escolheu tentar de novo, com um pouco mais de sabedoria e um pouco menos de medo. No caminho estoico, gratidão não é só palavra bonita de agenda de fim de ano, mas postura diante da vida. É enxergar valor até nas experiências mais difíceis, aprender com a dor, transformar decepção em aprendizado. Sêneca já dizia: o sábio agradece por tudo, até pelas pedras no caminho, porque são elas que ensinam a desviar, a construir novos passos. A gratidão protege contra a inveja, a comparação, aquela ansiedade de querer viver a vida do outro. Focar no próprio processo, celebrar pequenas vitórias, é um modo simples de honrar a própria história. O cotidiano se enche de cor quando você aprende a agradecer, a valorizar o que tem antes de pedir o que falta. Não é resignação, é potência. A gratidão acalma, limpa os olhos para a beleza que já existe, ensina que felicidade não é coleção de momentos perfeitos, mas soma de instantes bem vividos. Mesmo nos dias cinzentos, existe sempre um motivo para agradecer. Um café quente, um abraço apertado, um minuto de silêncio, uma respiração mais profunda. Viver com base no estoicismo é aprender a soltar as rédeas do controle absoluto, aceitar que a vida é imprevisível, cheia de surpresas, algumas boas, outras nem tanto. O que define sua trajetória não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. E reagir com serenidade, com presença, com coragem de continuar, é o que diferencia quem só existe de quem realmente vive. No fim, o que fica é a paz de ter tentado, de ter se reinventado sempre que necessário. É curioso como, na maioria das vezes, a vida não grita as respostas. Ela sussurra, fala baixinho, só escuta quem está disposto a prestar atenção de verdade. E no meio desse barulho todo, a pressa, a ansiedade, as cobranças de todos os lados, fica fácil perder a conexão consigo mesmo. Quem segue o caminho do estoicismo aprende a ouvir esses sussurros, a respeitar o ritmo próprio, a entender que nem sempre dá para controlar tudo, mas sempre dá para escolher como vai agir diante do que aparece. E acredite, essa escolha muda tudo.
Tem dias que parecem longos demais em que o relógio empaca, o cansaço pesa e a motivação some. Nesses dias a tendência é achar que nada faz sentido, que o esforço é em vão. Mas é aí que mora o teste real. Seguir mesmo sem vontade, persistir sem plateia, confiar que o processo está funcionando por baixo da terra como raiz de árvore antes de florescer. Gosto de escrever numa linguagem simples que todos entendam. Por isso uso muitas suposições e exemplos do dia a dia. Assim, mesmo quando tudo parece igual, você vai percebendo que, aos poucos, as pequenas escolhas acumulam, viram transformação. O segredo não está em nunca fraquejar, mas em levantar, depois de cada tropeço, sem rancor, sem drama, com a humildade de quem sabe que a vida é feita de tentativa e erro. É bonito perceber que até as maiores árvores começaram frágeis, pequenas, vulneráveis ao vento. Do mesmo jeito, você não precisa esperar estar pronto para começar, só precisa estar disposto. E quando bate aquela dúvida, aquela vontade de desistir, lembre dos estoicos. Não controle o vento, ajuste as velas. Quem aceita que não dá para ter domínio sobre tudo, aprende a navegar melhor. Faz diferença também prestar atenção nas pessoas ao redor. O ambiente influencia demais o humor, o jeito de pensar, a energia de cada dia. Cercar-se de quem soma, de quem incentiva, de quem respeita seu processo, é meio caminho andado para manter a cabeça no lugar. Não é questão de excluir quem pensa, diferente, mas de priorizar quem te faz crescer. A convivência com pessoas negativas que só reclamam, que vivem apontando o erro, drena energia igual vazamento invisível. Escolha com quem dividir o tempo, porque no fim, esse é seu recurso mais valioso. A amizade verdadeira, como lembrava Cícero, não é só para as horas boas, mas para puxar você de volta quando parece que está desviando do próprio caminho. Esses laços, mais que números ou curtidas em rede social, são fonte de força quando o mundo pesa, são lembrança viva de que ninguém precisa enfrentar tudo sozinho. Se possível, valorize as conversas profundas, os momentos de silêncio compartilhado, os gestos pequenos que mostram cuidado de verdade. Isso sim faz a diferença nos dias difíceis. E no meio desse processo, lembre, perfeição não é meta, nem precisa ser. O importante é avançar um pouco a cada dia, celebrar o que conseguiu, ajustar o que precisa, e não se cobrar tanto por não ser sempre exemplo. Quem vive esperando o momento perfeito perde a chance de crescer no agora, perde o presente tentando prever o futuro. O segredo do estoicismo está em aceitar a imperfeição e, mesmo assim, seguir inteiro, consciente, comprometido com o que realmente importa. A cada manhã, a vida entrega um convite silencioso para fazer diferente, mesmo que seja só um detalhe. Não precisa ser um gesto grandioso. Não tem que revolucionar tudo de uma vez. Às vezes basta trocar um pensamento negativo por um agradecimento, escolher ouvir em vez de rebater, caminhar 5 minutos a mais, fechar os olhos e respirar fundo. O segredo está nessa soma de pequenas intenções que, com o tempo, constroem uma existência mais leve e firme. Os estoicos gostavam de lembrar que a mudança verdadeira começa no silêncio, longe dos holofotes, na persistência das escolhas repetidas com paciência. E quando bater aquela vontade de largar tudo, de jogar pro alto e sumir, lembre-se de que é normal. Todo mundo, em algum momento, sente esse cansaço de carregar expectativas, de tentar agradar, de buscar aprovação fora de si. Nessas horas, respire, se recolha, não tenha vergonha de pausar. Pausa não é derrota, é cuidado. Permitir-se. Descansar é também parte da disciplina estoica, porque ninguém é máquina, ninguém aguenta tudo o tempo inteiro. Respeite seus limites. Acolha o próprio ritmo. Trate-se como trataria um amigo querido, com compreensão e um pouco de gentileza. Sabe, é muito comum confundir descanso com preguiça, principalmente numa sociedade que valoriza demais a produtividade. Mas, como ensinava Sêneca, o verdadeiro lazer não é ausência de movimento, e sim tempo usado para se reconectar com o que faz sentido. O descanso é o solo onde crescem as melhores ideias, é o intervalo que prepara para a nova etapa. Não se
Sinta culpado por precisar parar, pois só quem aprende a se recolher volta mais forte depois. Se o corpo pede pausa, se a mente pede silêncio, ouça com carinho. Essa escuta também é sabedoria. Outra coisa importante: não alimente a ilusão de que a vida dos outros é perfeita. Cada um tem suas batalhas escondidas, suas dúvidas, seus medos não confessados. Comparar-se é receita certa para a frustração. Olhe para a própria história. Valorize suas vitórias, mesmo as pequenas. Só quem respeita o próprio processo consegue, de fato, admirar o caminho do outro sem inveja, sem desejo de ser quem não é. A autenticidade é um dos maiores bens do caminho estoico. Ser quem se é, com coragem de mostrar luzes e sombras, erros e acertos, sem vergonha de aprender. Aos poucos, o peso do julgamento alheio vai ficando menor. O que antes parecia tão importante, a aprovação, o aplauso, o reconhecimento, vai se tornando só ruído de fundo. O que realmente fica é o compromisso consigo mesmo, a fidelidade às próprias escolhas, a tranquilidade de saber que fez o melhor possível, mesmo que ninguém note. Isso não significa se fechar para o mundo, mas aprender a medir o valor das opiniões, separar o que soma do que só atrapalha. O estoicismo ensina a não ser pedra, mas rio, firme, mas flexível, forte, mas capaz de contornar obstáculos. E quando o medo aparecer, porque ele sempre aparece, trate-o como um visitante, não como dono da casa. Medo não é inimigo, é alerta. Use ele para observar onde precisa de mais preparo, onde vale a pena ser mais cuidadoso, mas não deixe que ele te paralise. O estoico enxerga o medo como parte do pacote de estar vivo, não como motivo para recuar. Enfrentar um pouco de desconforto é necessário para crescer, assim como o vento forte ajuda a árvore a criar raízes mais profundas. A vida tem dessas ironias. É no incômodo que muitas vezes nasce a coragem. Tem dias que a insegurança bate na porta, sussurrando que você não vai dar conta, que está atrás dos outros, que não é o suficiente. Nessas horas, é fácil acreditar nesse eco do medo e esquecer tudo que já superou. O segredo é não entrar em briga com esses pensamentos, mas também não dar palco para eles. Olhe com gentileza para sua história, reconheça suas pequenas conquistas, por mais banais que pareçam. Cada passo, cada manhã em que você levantou mesmo cansado, já é sinal de força. A comparação, quando exagerada, vira um veneno silencioso que intoxica o jeito de ver a vida. Quando você deixa de se medir pela régua dos outros, começa a enxergar suas próprias cores, suas marcas, seus detalhes únicos. Gosto de escrever, numa linguagem simples que todos entendam. Por isso uso muitas suposições e exemplos do dia a dia. O caminho estoico não propõe que a gente ignore as emoções, mas que aprenda a sentir sem ser levado por elas. Emoção não é tempestade, que destrói, mas chuva passageira que refresca, desde que você não se deixe arrastar. O segredo é observar, respirar fundo, não se cobrar tanto por sentir o que sente. Às vezes, a pressa de resolver tudo logo vira inimiga do progresso. O crescimento é feito de pequenas repetições, de tentativas, de tropeços e acertos. O hábito de querer resultado imediato deixa a caminhada mais pesada e ofusca a beleza dos avanços discretos. Sêneca já dizia: quem começa a viver de verdade aprende a saborear o processo, sem se prender tanto ao resultado. Afinal, a paisagem do caminho é tão importante quanto o destino. O importante não é correr, mas não parar de andar. É no detalhe que mora a diferença. Um olhar atento percebe a beleza do simples, o aprendizado nas situações comuns, o ensinamento escondido em cada rotina. A vida é cheia de metáforas que se desenrolam no cotidiano. O botão de flor que demora a desabrochar, a pedra que esconde uma fonte de água, o trovão distante que anuncia a chuva. Aprender a olhar com sensibilidade faz a existência ganhar cor, textura e significado. Os estoicos treinavam esse olhar, buscando sempre enxergar além da superfície, acolhendo tanto o dia claro quanto o nublado. Outra lição valiosa: não despreze o silêncio. Entre uma fala e outra, entre um desafio e um alívio,
Existe um intervalo onde nasce o entendimento. O silêncio, quando respeitado, é como aquela pausa na música que prepara o ouvido para o próximo acorde. É nele que mora a resposta, que a intuição floresce, que a paz se instala. Quem fala o tempo inteiro acaba tapando a própria voz interior. Os estoicos eram conhecidos por saber calar na hora certa, por respeitar a força do não dito, pelo equilíbrio entre a palavra e o silêncio. No fim, cada ciclo fechado, cada pequena evolução, cada conflito superado, é uma camada nova de força que vai se acumulando por dentro. Não espere grandes aplausos nem reconhecimento imediato. Viva por aquilo que acredita, construa sua história no ritmo do seu próprio coração. A maturidade, nesse caminho, não é perder a sensibilidade, mas saber dosar o que se sente, escolher a resposta diante da vida. Assim, passo a passo, você vai percebendo que ser forte não é ser duro, mas ser flexível, acolhendo cada experiência com humildade e coragem. Repare que a vida, vez ou outra, surpreende como aquela chuva que começa devagarinho e de repente vira temporal. Tem momentos em que parece que tudo se encaixa, mas tem outros em que o mundo desaba sem aviso. Aí vem o estoicismo para lembrar. Não adianta tentar controlar o tempo, a maré ou o vento. A única coisa que realmente está ao alcance é a maneira como você atravessa a tempestade. Há uma força tranquila em aceitar aquilo que não se pode mudar, em aprender a ser flexível como bambu ao vento, sem perder a raiz. Às vezes, as dificuldades servem de teste, quase como um professor, rigoroso que quer ver até onde vai sua resistência. Pode parecer ironia, mas são justamente esses períodos de luta que forjam a calma verdadeira, aquela paz que não depende de circunstância. O segredo é não se iludir com a promessa de uma vida sem problemas. O estoicismo não nega a dor. Ele ensina a passar por ela sem perder o equilíbrio, sem entregar o coração ao desespero. E olha, com o tempo até o barulho dos trovões vai perdendo o poder de assustar. Muitos procuram respostas prontas, receitas mágicas, atalhos dourados para chegar rápido onde sonham. Mas a vida insiste em ensinar com lentidão. Cada etapa tem seu valor. Cada atraso pode esconder uma lição. Os estoicos gostavam de repetir que a pressa é inimiga da sabedoria. O mundo moderno é barulhento, cheio de exigências e urgências, mas a paz se encontra quando você decide fazer o necessário e não o imediato. Aprender a esperar o tempo das coisas é como regar uma planta. O fruto não aparece na primeira semana, mas a espera bem vivida vale cada instante. E quem aprende a viver assim, descobre uma liberdade nova, diferente daquela vendida em embalagens, coloridas por aí. Não é liberdade de fazer tudo o que quer, mas de não ser escravo de caprichos, impulsos ou expectativas alheias. O verdadeiro poder está em dominar a si mesmo, em manter o próprio centro mesmo quando o mundo gira rápido. Marco Aurélio escrevia sobre isso. Sentado entre as responsabilidades de imperador e as incertezas da vida, o silêncio e a disciplina eram seus aliados para seguir firme. Olhe ao redor e perceba. Todo mundo carrega batalhas invisíveis. Não existe vida sem desafio, sem tropeço, sem saudade. Por isso, a compaixão também é parte do estoicismo. Aprender a respeitar o processo do outro, não julgar sem conhecer, estender a mão quando possível. Cada gesto de bondade, por menor que seja, volta multiplicado. E quando você menos espera, aquele abraço que deu, aquela palavra que ofertou sem querer nada em troca, pode ser exatamente o que alguém precisava para não desistir. No final do dia, o que fica é essa soma de escolhas silenciosas, de esforços discretos, de resistências diárias. Os estoicos não buscavam medalhas nem palcos, buscavam coerência, integridade, uma paz que não faz barulho. Se a tempestade passar, agradeça. Se ela durar, aprenda. A vida segue, sempre, e o que você constrói por dentro vira fortaleza contra qualquer vendaval. No silêncio do próprio quarto, de cabeça no travesseiro, é que se mede o tamanho real da sua força. E o mais bonito, essa força está ao alcance de qualquer um que decida tentar de novo amanhã. Quando a noite chega
e o silêncio toma conta da casa, é nesse momento que os pensamentos aparecem, querendo fazer balanço do dia. A vida parece ter um jeito próprio de trazer à tona tudo o que ficou pendente. As conversas não tidas, os sonhos adiados, as decisões proteladas. Nessas horas, o estoicismo serve como um cobertor leve. Não esquenta demais, mas também não deixa você sentir frio. Ele lembra que arrependimento não é para ser peso eterno, e sim sinal de que há tempo para ajustar o rumo. O que passou não volta, mas o que se aprende com ele pode mudar tudo daqui para frente. É fácil cair na armadilha do perfeccionismo, acreditar que só merece descanso quem acertou tudo. Mas a vida não funciona como boletim escolar. O mais sábio é quem aprende a acolher as próprias falhas, como quem junta as peças de um quebra-cabeça, sabendo que falta faz parte do processo. Gosto de escrever numa linguagem simples que todos entendam. Por isso uso muitas suposições e exemplos do dia a dia. A leveza, muitas vezes, nasce desse olhar menos severo para si mesmo, dessa disposição de começar de novo sem carregar o peso de cada erro. A madrugada pode parecer longa, principalmente nos dias em que a mente insiste em repassar cada detalhe. Nesses momentos vale lembrar das pequenas conquistas, o gesto de gentileza com alguém, a decisão de calar quando o impulso era falar, o minuto extra dedicado a quem se ama. São esses detalhes quase invisíveis que vão costurando a rede de sentido da existência. O estoicismo não propõe uma vida fria, mas uma existência consciente, onde até os silêncios contam. Às vezes, a insônia bate só para lembrar que nem tudo está resolvido e está tudo bem. O importante é não transformar as inquietações em monstros maiores do que são. Olhe para elas com curiosidade, tente entender o que querem dizer, trate suas dúvidas como visitantes, não como donos da casa. Amanhã, o sol nasce de novo e traz com ele a chance de agir diferente, de acertar onde ontem vacilou, de ser gentil consigo mesmo no processo. A noite, por mais longa que pareça, sempre acaba. E quando o novo dia começa, renove também suas intenções. Não precisa prometer o impossível nem mudar tudo de uma vez. Basta um passo. Acordar com o compromisso de ser um pouco melhor, de praticar mais paciência, de agradecer um pouco mais, de ouvir com mais atenção. A cada manhã, a vida te dá papel e caneta para reescrever a própria trajetória. E só você pode escolher o tom, o ritmo, a intensidade dessa história. No estoicismo racional, o convite é sempre esse: viva de modo consciente, com leveza e coragem. Não espere condições ideais, nem caia na tentação de se comparar com quem caminha ao lado. Cada pessoa tem o próprio tempo, o próprio fardo, o próprio modo de encarar o mundo. Valorize o seu processo, cultive a paz de dentro, cuide do que realmente importa. No fim, a grande lição estoica é essa: a vida é feita de agora, e o agora é tudo que a gente tem para transformar em sentido. É curioso como cada manhã oferece a chance de um recomeço discreto, quase invisível para quem só olha a superfície. O dia pode começar igual, com os mesmos sons, as mesmas obrigações, o mesmo café coado, mas basta uma intenção nova para transformar o velho em novidade. Às vezes, a mudança não está no que se faz, mas no jeito de fazer. O modo de enxergar o mundo muda o próprio mundo. O estoicismo ensina: o essencial não está fora, está no olhar atento, no compromisso silencioso de buscar sentido nas pequenas ações. Há uma poesia escondida no cotidiano, mesmo naquele trânsito parado, naquela tarefa repetitiva, naquele olhar distraído pela janela. O segredo é encontrar significado onde ninguém mais vê. Marco Aurélio, mesmo diante do peso de um império, buscava nos rituais simples, leitura, reflexão, anotações diárias, o alicerce para suportar o que ninguém via. Gosto de escrever numa linguagem simples, que todos entendam. Por isso uso muitas suposições e exemplos do dia a dia. Ninguém precisa de milagres para viver bem, só de disposição para enxergar o que é real de verdade. A rotina, quando vivida, com atenção, se torna palco para o exercício da virtude. Paciência no trânsito, gentileza com quem cruza seu caminho,
firmeza diante das pequenas tentações. Tudo conta. O caminho estoico não é feito de grandes gestos, mas de pequenas escolhas acumuladas, como quem constrói uma ponte pedra por pedra. O hábito de agradecer o mínimo, de aceitar o que não pode ser mudado, de buscar equilíbrio nos extremos, transforma a vida aos poucos, sem espetáculo. E quem aprende a valorizar o agora, mesmo com suas imperfeições, descobre uma liberdade nova. A liberdade de não precisar correr atrás de tudo ao mesmo tempo, de não viver em busca de aprovação, de não se prender às expectativas alheias. A leveza surge quando você percebe que pode errar e corrigir, pode sentir medo e ainda assim agir. Pode não saber tudo e continuar curioso. O presente vira abrigo, não prisão. O tempo desacelera quando você caminha de acordo com seus próprios passos e não no ritmo da multidão. É natural ter dias em que tudo parece cinza, em que falta energia, em que a dúvida faz sombra até nos planos mais bonitos. O segredo está em aceitar esses dias sem se entregar ao desânimo. Como diziam os antigos, até as nuvens carregadas trazem a promessa de chuva que fertiliza. Permita-se sentir, mas não se demore na tristeza. O sol volta, a motivação retorna, a vida segue renovando as possibilidades. A cada noite, agradeça pelo que foi possível, mesmo que tenha sido pouco. O reconhecimento do próprio esforço é o que fortalece a coragem para recomeçar no dia seguinte. Os estoicos não buscavam a aprovação do mundo, mas coerência consigo mesmos. Que cada gesto, cada escolha, cada palavra dita seja a expressão do que você acredita, mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça pouco. Viver bem não é sobre ser perfeito, é sobre ser real, inteiro, presente, aberto para aprender com cada capítulo da própria história. A vida vai ensinando que a verdadeira transformação acontece nos bastidores, onde quase ninguém enxerga. É lá na rotina de todo dia que se planta paciência, se cultiva resiliência, se aprende a levantar depois de cada tropeço. O brilho das grandes conquistas é bonito, mas o que realmente sustenta é o esforço invisível, as pequenas renúncias, o hábito de não desistir diante das dificuldades. O estoicismo não é feito para palco. É filosofia de bastidor, de quem trabalha em silêncio pelo que acredita, sem precisar de plateia. Muita gente desanima por esperar reconhecimento imediato, mas os estoicos sabiam, o valor das ações não está nos aplausos, e sim na intenção que você coloca em cada escolha. O que faz sentido mesmo é ser coerente com seus valores, agir de acordo com aquilo que acredita, ainda que ninguém repare. Uma vida significativa não depende do tamanho do que você faz, mas da sinceridade com que faz. Os grandes exemplos da filosofia estoica mostravam isso dia após dia. O compromisso com o próprio crescimento, com o autodomínio, com a busca pela excelência em cada detalhe. É comum a dúvida aparecer, principalmente nos dias difíceis, quando tudo parece andar para trás. Mas é nessas horas que a filosofia ganha força, mostrando que mesmo o revés pode ser oportunidade de aprendizado. A cada dificuldade superada nasce uma confiança silenciosa, uma certeza de que é possível suportar o que vier, porque já se suportou muito antes. O passado deixa marcas, mas o presente oferece sempre a chance de escrever um novo capítulo, de refazer caminhos, de escolher diferente. A beleza da vida está nesse movimento, nessa constante possibilidade de renovação. Se o cansaço bater forte, lembre-se, até a natureza pausa. Tem árvore que passa meses quieta, guardando energia para florescer no tempo certo. Você também tem direito ao descanso, ao silêncio, à pausa estratégica. O autocuidado não é luxo, é necessidade para quem quer durar, para quem quer ir longe, sem perder o próprio sentido. Cuide da mente, do corpo, da alma, sem culpa. Só quem está inteiro consegue ser presença de verdade na vida dos outros. É esse equilíbrio entre agir e saber parar que alimenta a força interior, característica central do estoicismo. No estoicismo racional, sempre reforço que não existe fórmula pronta, mas existe um caminho. Observar, aprender, ajustar, recomeçar. Aceite que haverá dias de ânimo e dias de dúvida,
manhãs de sol e tardes de tempestade. O segredo é não abandonar o barco, é seguir remando mesmo quando parece que não tem vento. A calma nasce desse esforço cotidiano, dessa confiança de que tudo passa, que nenhum desafio é eterno, que sempre há o que fazer, nem que seja apenas esperar um pouco. No fundo, viver bem é uma arte sutil, feita de detalhes que quase ninguém nota. Quem aprende a dar valor ao processo, à construção paciente, descobre uma riqueza que não se mede em números, mas em paz. Essa paz não é ausência de problemas, mas presença de sentido. Um coração em paz é a melhor herança que você pode construir para si mesmo. E é também o que mais inspira quem caminha ao seu lado. No fim das contas, a maior conquista é olhar para a própria história e sentir orgulho do caminho trilhado, mesmo cheio de curvas. Chegar até aqui, lendo cada palavra, já mostra que existe dentro de você uma vontade de ir além da superfície, de não aceitar viver no modo automático, de buscar sentido até nos dias comuns. É essa disposição de aprender, de mudar um pouco a cada ciclo, que faz toda a diferença quando a vida desafia ou surpreende. O estoicismo, afinal, é uma bússola silenciosa, um lembrete diário de que ninguém está no controle de tudo, mas pode escolher como reage, como interpreta, como transforma cada experiência em aprendizado. Quem olha para dentro descobre que o essencial não se perde nunca: a força, a clareza, a coragem de recomeçar. Toda jornada é feita de pausas, desvios e retornos. Ninguém segue linha reta o tempo todo. Às vezes, a vida exige que se mude, de rota, que se solte o que já não cabe, que se acolha novas possibilidades mesmo sem ter todas as respostas. O importante é não se fechar ao processo, não se endurecer com o medo, não se esquecer de celebrar o que já foi conquistado, por menor que pareça. A felicidade mora mais no presente, que você honra, do que na pressa de alcançar o futuro. Gosto de escrever numa linguagem simples, que todos entendam. Por isso uso muitas suposições e exemplos do dia a dia. No silêncio da noite, com o corpo cansado e a cabeça cheia de pensamentos, a reflexão vem quase como uma música baixa tocando ao fundo. O que foi vivido hoje valeu a pena? O que pode ser feito diferente amanhã? Essa honestidade, esse exame diário, era hábito dos grandes estoicos, não para se culpar, mas para se fortalecer, para não repetir os mesmos tropeços, para manter a mente limpa e o coração sereno. Quem se permite esse olhar, aprende a valorizar o progresso discreto, aquele que acontece longe do olhar dos outros. O segredo da paz, no fim das contas, é não buscar perfeição. É saber rir dos próprios deslizes, acolher as dúvidas, aprender com o inesperado. Quem espera por grandes marcos acaba esquecendo que é nos detalhes, nos pequenos gestos, nos encontros casuais, que a vida encontra seu verdadeiro sabor. O caminho estoico não é feito para quem quer brilhar mais que os outros, mas para quem busca ser inteiro, para si, para o mundo, para quem ama. A cada nova manhã, uma chance de renovar o compromisso consigo mesmo, agir com clareza, falar com honestidade, sentir com intensidade, sem medo de errar, sem vergonha de recomeçar. O legado do estoicismo, transmitido aqui pelo estoicismo racional, é esse convite para uma vida de presença, de escolhas conscientes, de aceitação do que é possível transformar. Não importa se a mudança for lenta, importa que ela seja real, nascida do seu desejo de viver melhor. Se esse conteúdo falou com você, aproveite para mergulhar ainda mais na filosofia prática do dia a dia. Recomendo agora a playlist Sabedoria Estoica, aqui do Estoicismo Racional, onde cada vídeo é um convite para fortalecer sua mente, encontrar serenidade mesmo nos dias difíceis e descobrir novas formas de viver com mais sentido. Segue explorando, assista na ordem que quiser e escolha os temas que mais conectam com o momento da sua vida. Que essa caminhada siga trazendo clareza, coragem e paz para sua jornada.